Senhores e senhoras, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me deter em dois gargalos que, para mim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que se nós não resolvermos esses gargalos, nós vamos continuar sendo um setor de não alta produtividade, de baixa produtividade, como nós fomos nos últimos 50 anos. Há 50 anos, eu tenho 45 anos de formado, há pelo menos 45 ou 50 anos, nós discutimos uma maneira de tornar o setor de alta produtividade. Eu me lembro que na década de 70, 80, nós estávamos discutindo que os setores de baixa produtividade eram principalmente a agricultura e a construção civil no Brasil. Hoje, praticamente 50 anos, 40 anos depois, a agricultura hoje nossa é uma das três mais produtivas do mundo, é o setor de maior produtividade brasileiro, né? E nós continuamos atrás. Então, analisando, né, eu pude notar que nós temos enfocado a solução por um aspecto que não é correto, né? E foi basicamente isso o motivo dessa minha palestra. Nós, o tempo todo, temos enfocado a solução como discutindo a questão tecnológica. A questão tecnológica, embora importante, ela praticamente não interfere. Ela, na verdade, é uma adoção de soluções, uma vez alguns gargalos sejam definidos, né, sejam corrigidos. Então, basicamente, né, nós temos uma situação de produtividade, se nós não tomarmos as medidas que nós precisamos, são duas medidas, são dois pontos importantes. Não adianta a gente ficar, nós vamos daqui 50 anos, eu não vou estar aqui, mas nós vamos estar tendo discussões de como tornar o setor altamente produtivo. Bom, então, em todas as discussões que nós temos, nós podemos colocar uma lista enorme de itens, de gargalos, né? Essa lista foi resumida nesses 15, 20 itens aí, mas poderiam ser muito maiores. Agora, nós temos uma situação, né, que realmente importam, né, dois itens o primeiro dessa lista, né? Primeiro item, né, que não é o mais importante é o segundo, mas o segundo de maior importância é a questão tributária, né? Hoje, vocês têm que, todos vocês sabem que os processos tradicionais e convencionais de baixa produtividade são tributados pelo ISS, pagam tributos da ordem de 3% a 5% sobre valor agregado. Os processos engenheirados, os processos tecnológicos de alta produtividade, né, industrializados, pagam ICMS de 18% a 25%. Ou seja, o atraso paga ISS, a modernidade paga ICMS. Numa largada, num processo construtivo, qualquer processo construtivo industrializado vai custar mais caro logo de partida, né, por incidência sobre o valor do faturamento de 18% a 20%. Então, esse é um ponto muito importante, né, que nós temos que resolver e nós não resolvemos ainda, né? O outro ponto, né, porque se nós quisermos sobreviver como uma indústria de alta performance, um outro ponto importante que eu queria mostrar para vocês é que diz respeito à maneira como nós damos condições ao nosso cliente pagar, adquirir no mercado imobiliário, é claro, né, pagar a sua unidade habitacional, né? Normalmente, os bancos financiam da ordem de 70% a 80%. Já foi pior, né? 70% a 80% do valor do imóvel. O que acontece? O comprador ele tem que poupar
uns 20% ou 30% até o final da obra, né? De tal maneira que a obra se torne garantia para o banco do seu financiamento de longo prazo de 70% a 80%. O nosso cliente, né, e inclusive com as sucessivas crises, não tem dinheiro, né? E ele não se preparou para essa compra. E nós, do setor, nós não conseguimos, do ponto de vista setorial, né, como um todo, endereçar esse problema. Nós deixamos por conta das empresas. O que as empresas fizeram? Prazo. Né? Então, deram prazo. Então, nós temos prazo de tudo quanto é tipo, né? E, principalmente, nós temos um prazo enorme para começar a obra e depois nós temos um prazo gigantesco para construir, de tal maneira a dar tempo do cliente conseguir pagar. Então, isso desestimula completamente qualquer tipo de visão industrial do nosso setor. Bom, esses dois aspectos, né, eles impactam diretamente, principalmente esse último item, nesses 4 paradigmas que o tempo todo as empresas têm que estar lidando, que é a questão de custo, tempo e risco, né? E, no final, essas 3 coisas, essas 3 grandezas trabalhando junto, qual é o retorno, qual é a rentabilidade do setor. E nós fizemos isso, nós utilizamos tudo que aconteceu. Do ponto de vista setorial, nós não endereçamos uma solução conjunta do setor, nós não endereçamos uma solução que pudesse, né, não deixar na mão das empresas isoladas resolver esse problema. Então, tudo é tempo. Tudo é tempo. Então, nós temos hoje um tempo gigantesco para a compra do terreno, né? Nós temos hoje, se você quer juntar, né, normalmente nas grandes cidades, principalmente, você tem que juntar vários terrenos menores, né? O tempo necessário para fazer uma junção é gigantesca, né? Até em cartório é muito grande, né? Se é uma confrontação judicial, pode demorar 2, 3 anos, em São Paulo, por exemplo. Talvez aqui seja um pouco menor, mas é tudo tempo, e nós, o tempo todo, não estamos preocupados com o tempo, né? Então, o remembramento é muito difícil, né? Os empreendimentos, porque o tempo é muito grande, os custos fixos são muito grandes, então os empreendimentos têm que ser grandes. Grandes empreendimentos demoram muito. Em São Paulo, até recentemente, eu acho que até hoje, né? Exceto empreendimentos muito menores ou empreendimentos muito mais simples, né, você chega a levar 5 anos para aprovar um projeto, né? Eu, na empresa multinacional que eu trabalhei durante 12 anos, eu saí da empresa e ainda tinham empreendimentos em processo de aprovação há 10 anos. 10 anos. Né? E, pessoal, é normal. Né? Então, qual foi a atuação do setor lá em São Paulo? Fizeram cursos. Como aprovar o seu projeto? Então, assim, me dava uma depressão profunda ir lá no Sinduscom e ver durante uma semana inteira, de manhã à tarde, os funcionários da prefeitura dando palestras daquela burocracia gigantesca e absolutamente desnecessária, entendeu? E todo mundo lá, assim, adorando, né? Ah, que legal, olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, e demorando cada vez mais. Começou com 1 ano, 2 anos, e nós estávamos já trabalhando com 4, 5 anos para aprovar um projeto, e setorialmente a resposta foi: vamos fazer um cursinho para o pessoal aprender a fazer projeto. Ninguém se preocupou em pegar o prefeito e falar: gente, é impossível continuarmos dessa maneira. É impossível um setor que seja 10 a 12 ou 15% do PIB brasileiro, entendeu, se sujeitar a uma situação dessa. Né? As empresas individualmente corriam atrás do amigo do prefeito, né? Do seu vereador. Né? Então, assim, era sempre uma resposta individual. E a resposta coletiva foi um cursinho de como aprovar o projeto naquele cipoal gigantesco de sigla, desnecessário, que não agregam valor nenhum. Não agregam valor nenhum. Então, o setor como um todo se acostumou com o prazo.
Tempo. Né? E eu tive agora, há 2 anos atrás, eu fui fazer um curso no MIT, fiquei lá 2 anos em Boston, e eu pude vivenciar lá, né, em diversas cidades americanas, a obsessão pelo tempo. O americano e o canadense, eles consideram o tempo um recurso, o principal recurso da vida. É um recurso que você não recupera. Ele é gasto, entendeu? E você não recupera. É o único recurso que você não recupera. Dinheiro vai e volta, saúde vai e volta, tempo, uma vez passado, acabou. Então, eles têm um respeito e uma relação com o tempo que nós não temos aqui no Brasil, e principalmente no nosso setor, né? Então, eu queria alertar vocês. Então, hoje, ciclos nas grandes cidades, de 5, 8 anos, do negócio imobiliário como um todo, entre a vontade de empreender, né, e a entrega final do empreendimento, pode durar 5 a 8 anos. O que aconteceu com isso? Né? Nós temos 3 grandes decorrências dessa nossa negligência com o tempo. Primeiro, aumento de custos. Aumentos brutais de custos fixos. E nossas empresas não estão preparadas para isso. Nós não temos, embora a gente contabilize todos os nossos custos, gerencialmente nós não temos, não é normal nós termos uma preocupação de quanto efetivamente o nosso custo fixo está impactando no nosso negócio. Redução da rentabilidade, né? E aumento de risco. Basicamente, aumento de custo. Custos administrativos, custos financeiros, né? E custo o tempo todo, né? O custo das empresas de venda, porque demora para vender, né? Os custos de projeto, porque, amigo, você vai formando o terreno, você vai enchendo a paciência dos projetistas para ver até onde você consegue viabilizar, né? É tempo das construtoras, tempo das incorporadoras, e a gente não faz conta. Tem muita empresa cujo o empreendimento é bom, mas a empresa está indo mal, por causa dos custos fixos, né? Redução de rentabilidade. Senhores, não adianta, nosso setor está acostumado com margem. Falar em margem não significa nada. É margem na unidade de tempo que é importante. O que importa é a lucratividade, é a quantidade de dinheiro que entra no nosso caixa como recurso livre, lucro. Isso sim que importa. Você tentar ganhar 100% em 10 anos, eu prefiro ganhar 0,1% ao dia. Não adianta. Então, assim, é normal você falar com o investidor do setor, né? Ah, não, mas com uma margem de menos de 40%, eu nem penso em construir. O meu filho, 40% em ciclos de 8 anos, esquece, vai investir na poupança. Não tem sentido você correr o risco do negócio imobiliário, que é um risco muito grande, né? Então, nós temos margens baixíssimas, está todo mundo satisfeito, mas, em função do desrespeito com o tempo, nós estamos com margens baixíssimas. E risco, né? O tempo é um fator que onera o risco violentamente, né? Então, é risco de custo, né? Risco de passar por várias crises, risco de envelhecimento do nosso produto. Nós miramos um produto, nós concebemos um produto para daqui 6 meses, ele vai ser entregue daqui 5, 8 anos, tá certo? Completamente envelhecido. Há 8 anos atrás nós não tínhamos Airbnb, nós não tínhamos Uber, nós não tínhamos smartphone. São esses empreendimentos que estão sendo entregues agora. A velocidade de mudança da sociedade é gigantesca e nós estamos com ciclos absolutamente sem sentido, né? E com isso, a consequência de tudo isso é que, além do aumento dos custos nossos, né, e dos riscos e tudo, nós acabamos dando um pé no traseiro do nosso investidor. Nós perdemos investidores, nós perdemos até o significado do que significa investidor. A gente acha que investidor é comprador de imóvel, né? Em qualquer lugar do mundo, do primeiro mundo, o investidor entra com dinheiro e sai com dinheiro. Aqui no Brasil, nós tendemos a pensar que o cara entra com dinheiro e sai com um problema. Ele sai com um apartamento, ele sai com uma unidade. Tem investidor desse tipo, mas não são todos investidores dessa maneira.
tá certo? Com ciclos de 5, 8 anos, ninguém sabe nem se vai estar vivo. Né? Em ciclos de 1, 2 anos, sim, mas em ciclos de 5, 8, 10 anos, nós afugentamos. E o que aconteceu? Nós ficamos no colo dos bancos, que o banco, na verdade, o que ele é? Ele é um gigolô, né? É um gigolô de dinheiro público. Né? Ele usa o dinheiro da caderneta de poupança, ele ganha um FII sobre a caderneta de poupança para poder administrar aquele dinheiro, ou sobre FGTS. Essa é a realidade. Nós estamos na mão dos bancos, foi falado isso várias vezes aqui. Né? Bom, e o que isso causou em todos nós? Né? Isso aqui é um levantamento, uma das coisas que eu tenho falado para a CEBIC, nós temos que ter um patrocínio, nós temos que fazer a medição da nossa produtividade pelo menos uma vez por ano. Que eu me lembre, a produtividade brasileira na construção civil foi medida umas 2 ou 3 vezes em toda a história. Essa é uma delas, foi feita pelo Leusin, né, pela FGV, a produtividade sobre valor agregado, foi feito no período de 2002 a 2006, e ele comparou a produtividade na construção civil com a produtividade europeia e americana, né, e chegou à conclusão que a nossa produtividade, por valor agregado, era 1/6 da produtividade americana. E, né, numa pesquisa bastante interessante, né, feita pela FGV, e que os prazos das nossas obras duravam, em média, 2,5 vezes o prazo de uma obra americana. E isso eu pude ver. Né? Eu pude ver lá nos Estados Unidos agora que, do lado do prédio que eu alugava lá, o Airbnb, foi feito um prédio de 184 apartamentos, que foi feito em 10 meses, no primeiro ano. No segundo ano, do outro lado, né, mais ou menos 200 apartamentos foram feitos em 10 meses também. Né? O mesmo prédio aqui no Brasil, primeiro que ia demorar 10 meses para começar a obra, tá certo? Fora os 24 ou 30 meses que demoraria para a obra para poder fazer o coitado lá do cliente poder pagar. Então, essa é a consequência que nós temos. Né? Outro ponto, uma outra medição muito importante, isso aí foi feita em 98 pela McKinsey, né? Pela consultoria McKinsey, e eles verificaram o seguinte, que eles fizeram análise da produtividade das 10 melhores empresas brasileiras de construção de cada setor, residencial, industrial e construção pesada, e chegaram à conclusão de que a produtividade brasileira média, setorial, era da ordem de 1/3 da produtividade americana. Se você pegar especificamente a da residencial, que é o nosso maior mercado, né, a produtividade brasileira, se for 35, a produtividade americana seria 100, e eles fizeram um trabalho muito interessante, que ninguém ligou. Né? Para mim, esse é o livro de cabeceira que eu tenho, esse relatório. Né? Eles fizeram uma análise profunda de o que nós poderíamos fazer para trazer a produtividade brasileira do índice 35 para o índice 100. Eles fizeram 20 recomendações, eu peguei as 3 mais impactantes, e eles mediram essa importância. A primeira coisa que eles colocaram é desenvolvimento de padronização de sistemas. Eles mostraram que o brasileiro foca no material, não foca no sistema pré-engenheirado. O material é commodity. O material transformado, o material com pré-engenharia, né, não é mais uma commodity e agrega valor, além de agregar produtividade. Então, desenvolvimento e padronização de sistemas, tá certo? Eles falaram que só isso já saía de 35 para 60, botariam 25 pontos. Disponibilidade de empreiteiros especializados, ou seja, se você tem sistemas pré-engenheirados disponíveis no mercado, você pode ter disponibilidade de empreiteiro específico, especializado nesses sistemas. Só isso aí daria mais 10 pontos. Né? Nós já chegaremos a 70% da produtividade americana. E ele colocou mais uma coisa importante. Se você tem sistemas pré-engenheirados, se você tem empreiteiros especializados, você pode começar a adotar uma gestão industrial, uma gestão moderna. A mesma tipo de gestão, mesma maneira de falar, seriam sistemas muito semelhantes de gestão que nós temos em fábricas. Hoje nós fazemos, a duras penas, nós fazemos a gestão do caos. A nossa obra, a gente faz um esforço sobre-humano para não torná-las um caos.
né? A variabilidade, os processos artesanais, a variabilidade da produtividade, a incerteza de prazo, os desperdícios são enormes. E nós não estamos, isso não está incomodando a nós. Então, olha, assim, 3 pontos que nós não estávamos muito seguros disso. Então, infelizmente, hoje nós temos esse ciclo negativo, né? A ausência de sistemas pré-engenheirados, apesar deles existirem no Brasil, nós não usamos, mas eles estão no Brasil, e as empresas que produzem estão com menos de 20% da capacidade delas ocupada, né? Ausência de empreiteiro especializado e gestão arcaica, né? Então, esse é o nosso ciclo vicioso, né? Então, essas são as nossas, para que a gente possa começar de uma maneira efetiva, reverter esse ciclo, nós temos que ter essas 3 prioridades. Redução do peso do Estado na regulação, isso vale para toda a economia, mas no nosso setor é brutal isso. Isonomia tributária, né? Nós não podemos pagar muito mais caros por processos industrializados, não tem sentido. Esse papo de que a construção civil ela tem o papel de absorver mão de obra não especializada, isso é um absurdo. O absurdo maior foi a gente ter acreditado nisso. A responsabilidade do nosso setor de absorver mão de obra é igual ao do setor de computação. Por que nós estamos fadados ao atraso? Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, só em terceiro mundo. E para a gente está tudo numa boa, né? E terceiro, né? Uma forma de poupança, conversar com o setor. Nós já tivemos isso no passado, nós tivemos a caderneta de poupança programada da Caixa. O mundo já tem respostas para isso, nós precisamos conversar. E hoje o setor imobiliário é muito atrativo para o setor bancário, para o setor financeiro, não só bancário, financeiro. Como é que nós podemos fazer? Em vez de a gente dar a resposta fácil de empurrar nossas obras, né? Vamos conversar com os setores. O setor hoje financiar moradia, financiar imóveis é uma excelente alternativa. É o segundo maior setor do mundo, o maior setor comercial do mundo. Depois das commodities, né? O setor nosso é o maior setor do mundo, se você pegar a nível mundial, né? E nós estamos aí, estamos sofrendo, estamos indo pedir pinico para o governo. Ai, por favor, eu sou só 12% do PIB, talvez um dos maiores setores do PIB. A gente vai pedir favor. Então, senhores, vamos pensar nisso. Então, é um congresso do CEBIC, eu resolvi priorizar isso, né, esse assunto, para vocês pensarem, porque todo o nosso ciclo vicioso está em cima dessas 3 posições, né? E temos que analisar, temos que juntar o setor como um todo, cada um dos elos da economia, né? Não só o setor como nosso, mas os elos da economia. Temos que falar com o governo, temos que falar com o setor financeiro, temos que analisar isso juntos, porque a saída é muito fácil. A saída já foi encontrada em diversos outros setores e não caíram na resposta fácil, né? Então, precisamos realmente dessa liderança setorial. Eu conclamo a CEBIC nesse sentido, né? Nós precisamos criar essa ambição coletiva, precisamos apontar caminhos, tá certo? Precisamos negociar, saber negociar, né? E temos que ter visão de soluções de curto, médio e longo prazo. Então, queria deixar essa mensagem para finalizar, né? Está claro que a tecnologia e suas implicações são item-chave no nosso consciente coletivo. Todo mundo é fashion, todo mundo adora a tecnologia, tá certo? Mas a mediocridade é fruto, acima de tudo, de falha de gestão estratégica. Nós estamos cometendo falha de gestão estratégica há mais de 50 anos. Pensem nisso, não pensem só nas suas empresas, pensem no setor. Se nós conseguirmos vencer isso, e não é difícil, nós vamos facilitar muito a vida das nossas empresas. Vamos deixar de ter lucros baixos, né? Rentabilidade negativa, entendeu? Que nós estamos persistindo nisso há muito tempo e vamos poder reverter completamente essa situação. Obrigado.